Encanto é facilmente top 5 melhores animações 3D da Disney. É isso, eu posso acabar o vídeo aqui. Nossa, haha, vocês viram como eu sou engraçado? Eu usei o meme dos créditos subindo. eu sou imparável. Tá bom, desculpa. Ok, Encanto. Quando eu falo que essa é uma das top 5 melhores animações 3D da Disney, primeiro de tudo, isso é... bem, porque a concorrência não tava tão difícil assim, né? Vocês já viram quem tá nessa lista? A flaca de Fara Avelã veio do Fleo. O que ele disse? A flaca de Fara Avelã veio do Fleo. Foi uma avelã com mel? Casaco de lã do seu Manuel? Tá, parei. Na verdade, eu gosto do Chiquiliro. Mas a questão é que Encanto acerta em tantas coisas em uma escala tão precisa que eu fiquei verdadeiramente surpreso quando o filme acabou. E agora que ele está na Disney Plus e geral está assistindo, acho que chegou a hora de falar um pouquinho sobre essa produção. Dirigido por Byron Howard e Jared Bush, lançado em 25 de novembro de 2021, Encanto é o filme de número 60 da Disney Animation, e conta a história de Mirabel e sua família, os Madrigal, uma família que vive escondida nas montanhas da Colômbia em uma casa mágica, em um lugar conhecido como Encanto. A peculiaridade dos Madrigal é que, além da sua casa mágica, cada membro da família foi presenteado com um milagre. Milagre esse que literalmente dá superpoderes para cada um deles. Quer dizer, cada um menos a Maribel, que no dia da aceitação da sua bênção acabou não recebendo nada. Encanto é um filme extremamente bem construído, e você consegue ver isso nos seus pequenos detalhes. A escolha de uma história em menor escala é uma das melhores coisas que a Disney poderia ter feito. Depois de grandes épicos como Wi-Fi Ralph, Frozen 2 e Raya, é muito bom ver um retrato mais intimista e com pontas mais bem amarradas. Eu senti muito que as produções anteriores da empresa sofriam demais com roteiros inchados e tentavam falar de tantas coisas ao mesmo tempo que no final tinham um produto muito volumoso e que perdia grandes oportunidades. Em Encanto, nada é inchado ou super complicado. Os personagens e o mundo aonde essa animação se passa são apresentados de forma simples e rápida. Já no início do filme, a música se encarrega de deixar bem claro como será a viagem nas próximas 1 hora e pouquinho. Inclusive, aproveitando esse gancho maravilhoso, será que podemos falar sobre as músicas? Parte 1. Vamos falar sobre as músicas. O responsável pelas principais músicas de Encanto é Lin-Manuel Miranda, compositor, dramaturgo e letrista norte-americano que teve um ano de 2021 bem agitado. Só nesse ano ele também participou da animação Vivo... Opa! Olha, um card, que interessante. Dirigiu Tic Tic Boom e teve seu musical em um bairro em Nova York adaptado para as telonas. Você também talvez conheça ele de Hamilton ou das músicas de Moana, que ele também foi responsável. Com tudo isso no currículo, eu já esperava músicas bem legais nesse filme. E elas até que são bem legais, mas eu preciso dizer que o que realmente faz elas serem espetaculares para mim não é nem tanto as letras ou os ritmos, mas sim o formato. Músicas são a alma de um musical. Através dela, você entende o que seus personagens estão sentindo. Isso é uma regra básica, mas, acima disso, se faz necessário também que a música sirva um musical, que o seu propósito seja para além de apenas entreter o telespectador. E aí, bem aí, é onde eu vejo o brilho em Encanto. Já na abertura, temos uma música completa, funcional. Através da música, sabemos quem são cada um dos personagens e suas personalidades. Isso me lembrou muito a abertura de Bela e a Fera. E bem, qualquer coisa que me faz lembrar de Bela e a Fera já é uma coisinha boa. Cada canção dentro do roteiro serve ao propósito do filme. E melhor, cada música é acompanhada por um adjunto visual maravilhoso. Parece que finalmente a Disney me ouviu. Viu só, Mickey? Agora me dá a minha parte do dinheiro. Eu falo isso porque há tempos eu venho dizendo que animações e musicais permitem o melhor dos dois mundos da loucura.
permitem que você vá longe e crie ambientes ricos em criatividade. Mas parece que a Disney sempre fazia isso com uma ou duas músicas em um filme e o resto tinha que se passar no mundo real. Use Moana como exemplo. You're Welcome brinca com estilos diferentes de animações, técnicas, mas o resto do filme é mais ou menos, brinca com uma coisinha aqui e outra ali. Mas nada se compara ao número musical do Maui. Agora, em Encanto, cada música leva a brincadeira para um outro patamar. Cada música brinca um pouquinho com técnicas de animação, ângulos de câmera e muito mais. Encanto abraça o fato de ser um musical e leva consigo o conceito de deixar as músicas representar os sentimentos dos personagens ou então apresentar as suas personalidades. Parte 2. Vamos falar sobre os milagres. Um dos principais conflitos de Encanto parte justamente de personalidades. Os milagres que são apresentados no filme são justamente traços grosseiros de personalidades, que quando olhados com mais detalhes revelam reflexos mais intimistas de cada um. Alguns são bem óbvios, como a da Luísa, que aparenta ser extremamente forte e pronta para derrubar o mundo, mas que por dentro é um amor. E outras são mais complexas, como o milagre do Bruno e o da própria personagem principal, a Mirabel. Sim, porque o fato de ela não ter um milagre é um traço tão intrínseco da sua personagem quanto qualquer outra ali. Seu trabalho é mais simples e não é tão notável pela família, e é reflexo direto do fato de ela não ter um milagre. E aqui é onde entramos na percepção de milagre. De acordo com o dicionário, milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. E eu gosto muito dessa explicação porque vejo que ela se encaixa com perfeição no que o filme tem a dizer. Esse conceito de que é algo para além da percepção humana e que é aceita como uma bênção de proteção ou felicidade. É algo que é muito forte na nossa cultura latina, que tem a sua maioria pessoas que acreditam em uma religião que pequenos atos de misericórdia e de salvamento são constantes. Pequenas graças que são contadas de gerações para gerações e que solidificam uma crença, que muitas vezes não pede nem explicação. Você apenas acredita. Isso, em um conjunto de personalidades, acaba se construindo um conceito muito interessante em Encanto. O fato de ser inquestionável e pura e unicamente benevolente faz com que muitos personagens de Encanto não se questionem sobre o milagre que lhe foi dado. É algo de bem, e de puro bem, mas que de forma superficial, e que só reforça estereótipos de alguns deles. Tia Peppa é uma mulher inconsistente, como o tempo sobre as nossas cabeças. Isabela é apenas um rostinho bonito e frágil, igual as flores que nascem no jardim. Dolores... bem, ela é a fofoqueira, não é mesmo? Esse tipo de percepção faz você ter uma ideia errada de quem verdadeiramente são essas pessoas. Mas já que eles são milagres, eles devem ser incontestáveis, não é mesmo? Bem, não. Parte 3. Vamos falar sobre o Bruno. Tá, eu real preciso saber se tá tudo bem com todos os Brunos que trabalham na Disney. Se vocês precisam de ajuda, pisquem 2 vezes. Porque depois de... Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! E de... Não falamos do Bruno! Claramente a Disney tá com algum receio com algum Bruno. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente. Não gosto de você, eu digo vai tomar. Mas, memes à parte, vamos falar sobre o Bruno. Esse personagem que parece ter sido um dos preferidos de muitos por aí. E em partes acredito que isso venha também sobre a sua música. Sim, é um hit, mas parte interessante é que a sua música não é cantada por ele, mas sim por outros, e da percepção de que outros têm sobre ele. Lembra que eu comentei que as músicas servem de janela para a alma e auxiliam a percepção do personagem? No caso do Bruno, aprendemos sobre o personagem através de terceiros, que em primeiro plano insistem em não falar sobre ele, mas quando falam, comentam sobre um homem ruim, que tinha prazer em ver os outros à sua volta triste, em usar um milagre para o mal. Mas tudo isso muda quando finalmente conhecemos o Bruno de verdade. Ali sabemos os verdadeiros motivos dele, e até mesmo, de verdade, como funciona o seu milagre. Bruno pode prever o futuro, e a verdade é que muitas vezes o futuro não é a forma do qual nos agrada. Portanto, depois de tanto sofrer e fazer com que aqueles em sua volta sofrerem, Bruno decide revogar o seu milagre e viver afastado.
mas não longe como muitos pensam, mas dentro das paredes da casa, pois ele ainda ama sua família e deseja ficar perto dela. Ele fica ali, sozinho, consertando as rachaduras de um problema que nem é mesmo seu. O primeiro de todos os Madrigal a ver o seu milagre não como uma bênção, mas sim como uma maldição. E assim meu dom não estava colaborando com a família. Mas eu amo minha família, é sério. Eu só não sei de que jeito. Eu não sei como. Mas como expressar isso em um ambiente onde todos acreditam o contrário? Como pedir ajuda para algo que muitos veem como o que deveria ser o seu melhor traço de personalidade? Parte 4. Vamos falar de famílias disfuncionais. O que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, mas em muito reflete a minha experiência e a de muitas coisas que eu vi perto de mim. Famílias latinas constantemente apresentam disfunções que não são corrigidas por serem percebidas pela sociedade como um padrão e normal. E acho que a Disney apresentar isso através de Encanto, uma animação que se passa na Colômbia, não é mera coincidência. A forte presença de uma líder matriarcal é comum na casa de muitas pessoas da América Latina. Aquela mãe ou avó que é um símbolo máximo de respeito. No caso de Encanto, a abuela Alma é aquela que garante as tradições e que mantém a casa em ordem. Alma sofreu muito, teve uma vida marcada com perdas e muita luta, o que fez ela uma pessoa guerreira, mas marcada de cicatrizes da vida. Sua luta lhe garantiu um milagre. Milagre esse que ela protege com unhas e dentes. Protege tão cegamente que nem mesmo percebe que aqueles que o milagre deveria ajudar estão sendo machucados. Bruno, por exemplo, não encontra um lugar dentro da sua própria casa para falar sobre os seus problemas. Seu fardo deve ser carregado sem comentários exteriores. Mirabel não tem um milagre e várias vezes é jogada de lado e se sente como se não pertencesse. É claro que aqui estamos falando de ficção, mas quando entramos no mundo real, isso pode ser facilmente aplicado em muitos lares. Pelo menos em muitos do qual eu conheço. Você não pode se abrir, não pode se confidenciar com ninguém, porque todos os demais membros da família preferem que você não faça. Quando você finalmente faz, é expurgado, e todos que estavam à sua volta fingem que você nem mesmo existiu. Aqueles que lhe deveriam dar amor incondicional são aqueles que não te aceitam, mas você ainda os ama, mesmo com toda a dor e sofrimento que eles lhe causam. Sei que nesse caso é muito fácil pintar a abuela Alma como uma vilã e que impede que esses problemas sejam abertamente tratados. Mas a verdade é que as questões são muito mais complicadas do que aparentam. Ver o lado de uma mulher que perdeu tudo tão nova e se vê obrigada a se agarrar em um restinho de esperança para que seu futuro e o de seus filhos sejam garantidos. Relações humanas nunca são preto e branco, e todos os vilões são heróis da sua própria história. Existe o peso das obrigações e o cumprimento com os deveres sociais. Parte 5. Era uma casa muito engraçada. Fato que eu não comentei até agora, pelo menos não em detalhe, é a casa do qual esses personagens vivem, que é um lugar literalmente mágico. A casita se move e tem reações, e até uma personalidade própria. Na verdade, o grande conflito do filme é justamente o fato de que ela está se demolindo, e junto a isso, o milagre está se apagando. Durante uma boa parte do filme, eu não tinha entendido qual era a necessidade de fazer a casa se movimentar e ter uma personalidade. Durante uma boa parte, eu achei que ser só uma casa mágica já serviria para o filme. Até que finalmente uma chavinha virou na minha cabeça e eu comecei a perceber que a casita não é só uma moradia, mas sim um legado. E como é um legado da família, ele deve ser protegido. Ou seja, é uma obrigação de cada membro da família manter o legado intacto.
e assim cada um faz, mas parece que a Maribel tem uma relação especial com o lugar. Por isso o motivo da casita ter uma personalidade. É preciso que nós, os telespectadores, entendamos o quão especial essas personagens são uma para a outra. Afinal de contas, Maribel é a personagem principal, não é mesmo? Parte 5. Vamos falar sobre o milagre de Mirabel. Você deve estar achando que eu sou doido, pois só agora, depois de metade do vídeo, eu decidi falar sobre a Maribel em detalhes. Mas isso tem um motivo. Isso é porque, primeiro, eu senti a necessidade de conversarmos sobre o ambiente do qual essa personagem vive, para aí sim podermos falar sobre ela. Uma vez que Maribel é a única de toda a sua família que não tem poderes, a mesma se sente sem nenhum valor e marginalizada pela sua própria família. É um sentimento de solidão que eu tenho a certeza que muitos conseguem se relacionar. Mas a questão é que, ao decorrer do filme, descobrimos que esse peso não recai só sobre os ombros de Maribel, e que Luísa e Isabela também estão sofrendo e se sentindo isoladas da mesma forma, mas que aceitam tudo isso, pois, como discutimos anteriormente, milagres nessa comunidade devem ser aceitos sem questionamento. São rachaduras familiares que justamente acontecem no filme de forma literal na casa. Assim sendo, Mirabel, a personagem com mais conexão com esse lugar, começamos a aprender que ela é a única capaz de auxiliar essas pessoas. Esse sim é o verdadeiro milagre de Mirabel. O fato de ela conseguir construir um ambiente saudável, onde as pessoas à sua volta se sintam bem. Mas como fazer isso quando tudo e todos ao seu redor não te favorecem? Parte final. O peso de ser um milagre. Ou não ser. Durante grande parte da minha infância, eu sofri com a tentativa de ser ou estar em um ponto melhor. Eu constantemente fui e me comparei com outras pessoas para que eu pudesse ser considerado como uma criança tão inteligente para a sua idade. Quando às vezes isso funcionava, eu me sentia na necessidade de me esforçar ainda mais para me manter nessa visão. E às vezes, quando não funcionava, eu era obrigado a enfrentar a minha própria mediocridade como um daqueles que não era especial. Tudo isso era completamente doloroso, onde eu sempre estava em um ponto de que jamais eu poderia satisfazer aqueles à minha volta. Então, quando eu vi a Mirabel tentando sempre compensar pelo fato de que ela não tem um milagre, eu conseguia me ver ali, como a criança que nunca será completa, onde tudo ao seu redor parecia ser meticulosamente construído para fazer ela desistir. Mas como eu acabei de comentar, Mirabel tem sim um milagre. Ser aquela que ouve os outros e que recupera as rachaduras. Eu sei que para muitos pode não ser considerado algo especial, mas assim, é pequeno, é simples, mas é algo que te faz tão importante quanto qualquer um. Mesmo sabendo que algumas vezes o ambiente à nossa volta não nos ajudam a fazer isso, a nos sentir parte. Na ficção, é tudo consertado no final e a família se mostra unida. Na vida real, pode não ser assim, mas saiba que se mantém necessário mesmo assim, que o menor ato ainda é importante. Assim como esse filme, que não é épico e grandioso, mas é a produção que precisávamos. Bem, galera, o vídeo de hoje foi isso daí. Se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, eu lhe convido a se inscrever. Aqui eu comento sobre animações em geral. E se você já é inscrito e gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Isso me ajuda muito. Eu tô muito feliz em poder falar de Encanto. Eu tava aguardando por esse filme durante muito tempo, desde o anúncio dele. E agora, finalmente, ele está entre nós, no Disney+. Eu adoraria saber o que vocês acharam sobre o filme. Deixa aí nos comentários. E diz também quem é o seu personagem favorito. Eu tenho uma leve impressão de que eu sei quem vai ganhar, mas deixa nos comentários, eu vou adorar saber. E bem, é isso. Eu acho que eu vejo você na próxima.